Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 29 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 632 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 7 a 9 do livro do profeta Amós. Temos dito a você que Amós viveu na época dos reis Jeroboão II, rei de Israel ao norte, e Uzias, rei de Judá ao sul. E que nessa época havia grande prosperidade. Os dois reis expandiram os limites do seu reino, fortaleceram seus respectivos reinos, e isso trouxe uma falsa sensação de segurança, que está sendo atacada por Amós, particularmente no que se refere ao reino do norte. Essa sensação de segurança é bem explicitada no verso 10 do capítulo 9. Os pecadores do povo morreriam à espada e ainda assim estavam dizendo: o mal não nos alcançará. Eles estavam numa falsa sensação de segurança, achando que poderiam comprar o favor de Deus com uma religiosidade totalmente mecânica, e não estavam muito preocupados nem com sua idolatria, nem com a injustiça social que praticavam ali no Reino do Norte. Já dissemos a você que Amós chama a atenção dos seus ouvintes, manifestando um juízo de Deus sobre todas as nações ao redor que estavam envolvidas politicamente, militarmente com Israel, e que no capítulo 2 chega a falar especificamente com Israel, dizendo que a idolatria e a injustiça social era praticada apesar de Deus ter mandado profetas para exortar aquele povo. No capítulo 3, então, é garantido que o povo sofreria esse juízo, e no capítulo 4 há a constatação de que Deus por diversas vezes mandou avisos ao povo, mas o povo não se converteu, e agora haveria de se encontrar com Deus em juízo. Amós lamenta essa realidade no capítulo 5 e diz que não adianta tentar uma fuga por um caminho de uma religiosidade apenas formal, mas o povo precisava, na verdade, buscar ao Senhor, buscar o bem e não o mal. Seguem-se dois ais. Ai daqueles que pensam que o dia em que o Senhor virá encontrar Israel será um dia de paz. Na verdade, será um dia de juízo, porque Deus não está satisfeito com a vida que Israel leva. E no capítulo 6, um segundo ai. Ai sobre aqueles que acham que, porque Samaria está muito bem, obrigado, porque a vida econômica vai muito bem, nada do que Amós está falando vai acontecer. Chegamos ao capítulo 7, que lemos a partir do capítulo 7, lemos hoje. E nos capítulos 7, 8 e 9, que encerram o livro, nós vamos ter 5 visões do profeta Amós. É muito interessante porque Amós é um dos profetas cujo texto está mais bem estruturado, mais bem dividido, organizado. Fica muito claro identificar as seções e o raciocínio de Amós. E aqui então nós temos 5 visões finais, descrevendo então a progressão do pecado e do juízo de Deus sobre o povo de Israel. A primeira visão é quando Deus mostra a Amós a formação de um bando de gafanhotos que vai comer a erva que nasce logo depois das chuvas da primavera e pega a plantação que começou a nascer na sequência e também a plantação que já vinha crescendo há algum tempo. Só deu tempo de terminar a colheita daquilo que concernia ao rei. Isso significaria, portanto, que as pessoas comuns estariam em grande apuro. E esse seria um sinal do juízo de Deus sobre Israel. Mas Amós clama pelo povo e Deus o perdoa. Na sequência, há uma segunda visão da parte de Amós. Deus lhe mostra um fogo tão grande que consome até o oceano e devora a terra. E Amós clama outra vez: Jacó não vai aguentar, o povo de Israel não sobreviverá. E Deus também perdoa dessa vez. Na terceira visão, Amós vê Deus levantando um muro com prumo, que é aquela ferramenta utilizada para ver se as coisas estão retas realmente. E Israel não passa no teste. E agora Deus diz assim: eu não vou mais relevar isso não. O pecado de Israel está evidente e eu vou me levantar com a espada contra a casa de Jeroboão, que é o rei do norte, diz o Senhor, nesta terceira visão a Amós. A terceira visão e essa declaração da espada contra a casa de Jeroboão é comentada naquele episódio em que o profeta Amós é contraditado, ele recebe oposição do sacerdote de Betel, do sacerdote idólatra que se chamava Amazias. E então ele fica dizendo: não fala sobre isso aqui não, vai para outro lugar, vai falar lá na terra de Judá, não fica aqui em Israel não.
E aí então Amós fala, você está recusando a palavra do Senhor e você vai receber exatamente esse juízo que você não quer que eu proclame aqui. Esse juízo, inclusive, que você está aumentando ou torcendo um pouco mais as minhas palavras para fazerem elas parecerem piores ao rei de Israel, para que ele de fato me enxote daqui. Bom, é desse jeito que vai acontecer. Na sequência temos a quarta visão, no capítulo 8, quando Amós vê um cesto com frutos de verão. Essa expressão na língua hebraica é muito semelhante à palavrinha para fim. Deus mostra para Amós um cesto com frutos de verão e diz, chegou o fim. E essas duas palavras são muito parecidas na língua hebraica e transmitem a ideia. Logo depois disso, acabou. Acabada a possibilidade de restauração para Israel, virá o juízo. E na sequência vem o comentário disso. Deus vai cobrar as contas dessa geração que faz algumas festas religiosas, mas suspira pela oportunidade de oprimir o pobre. E ele vai fazer a terra estremecer, e ele vai fazer o sol se pôr ao meio-dia. E em tudo isso ficará evidente o juízo de Deus sobre a nação. As pessoas vão ter fome naqueles dias. Não fome de alimento, mas fome de ouvir as palavras do Senhor, porque Deus se manifestará contra o seu povo em juízo. O capítulo 9 traz a quinta e última visão, que é o próprio Deus junto ao altar. E aqui fica uma discussão se é o templo de Jerusalém ou se é o templo de Betel, e o que parece ser mais provável é Deus junto ao templo de Betel, o templo idólatra, o templo onde Amazias estaria lá no capítulo 7, e Deus dizendo a Amós assim, Amós, você vai dar uma bordoada nessa estrutura toda, de tal forma que o templo todo vai ruir e os escombros vão acabar matando os adoradores idólatras, porque eu vou fazer o meu juízo e eu não vou perdoar ninguém. E a partir do capítulo 9, verso 7, nós vemos as explicações, que são muito sérias aqui. Vocês, filhos de Israel, são para mim igual aos etíopes. Eu fiz Israel subir do Egito, mas também fiz os filisteus subirem de Caftor, que é uma menção aqui ao fato de que os filisteus também foram libertos de uma escravidão. E os sírios foram libertos de Kir. E isso significava o quê? Deus olhava para Israel e dizia, vocês pecam, pecam, pecam e acham que eu não vou fazer nada só porque lá no passado eu libertei vocês do Egito? Gente, pensa bem, eu tratei etíopes da mesma forma, eu tratei filisteus da mesma forma, eu tratei sírios da mesma forma, eu também os libertei. E no entanto, esse povo não me teme, não me adora, está debaixo do meu juízo. E Israel será objeto do mesmo juízo se não viver uma religiosidade verdadeira e autêntica de obediência e de temor a Deus. Não dá para vocês ficarem escondidos nessa confiança falsa que é exibida aqui no verso 10, que citamos no início do vídeo de hoje. Vocês estão achando que não vão morrer à espada porque dizem o mal não nos alcançará. Não é porque Deus os libertou no passado que Ele vai aturar essa vida falsa, essa religiosidade mecânica, essa opressão social, essa idolatria que vocês exibem. Essa é a quinta e última visão de Deus, que mostra que o juízo é inevitável, que toda aquela idolatria ruiria sobre a própria cabeça dos idólatras. Mas esse não será o fim. Toda vez que o profeta anuncia juízo, ele também fala a respeito de restauração. No último dia, ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi, vai reparar as brechas daquela construção que representava a adoração genuína do povo de Deus ao único Deus verdadeiro. E restauraria toda a vida da nação, num símbolo aqui de reconstrução do próprio templo. E assim, o povo genuíno de Deus haveria de buscá-lo em sinceridade, e o povo não sofreria mais pragas, nem manifestações de juízo como estas que foram descritas aqui nestes capítulos. Resumo da ópera. Amós está dizendo então, eu vejo manifestações do juízo de Deus. 5 delas. Nas 2 primeiras, Amós intercedeu e Deus reteve o juízo. Nas 2 seguintes, Deus não reteve o juízo e houve uma explicação do porquê.
Deus não reteve o juízo quando o muro foi levantado com o prumo, porque a casa de Jeroboão era idólatra. Deus não reteve o juízo quando Amós teve a visão do cesto com frutos de verão, porque o fim era chegado e era hora de colocar um basta naquela situação em que pessoas faziam festas religiosas, mas suspiravam pela oportunidade de oprimir o pobre logo na sequência. E a última visão, então, diz que Deus vai colocar um ponto final nessa história de Israel achar que está imune ao juízo, à disciplina de Deus. Que ele vai acabar com isso e que ele vai reconstruir o seu povo para si mesmo em dias futuros, quando o povo temerá a Deus de maneira genuína, adorará a Deus em espírito e em verdade, nas palavras do Novo Testamento, e quando eles vão plantar e colher e vão se beneficiar de uma vida na terra da promessa como realmente deveria ser. Esse é o entendimento central, é bastante resumido, eu sei, mas da profecia de Amós. E nesse voo panorâmico que estamos fazendo, creio que estas considerações devem servir para que você tenha uma compreensão bastante ampla da sua mensagem. Amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos estudar Jonas, um profeta que é mais conhecido, mas que vive também nessa mesma época, conforme você pode perceber lá no texto de 2 Reis, no capítulo 14. E Jonas vai ser chamado ao contrário, não para falar para o reino de Israel ou para o reino de Judá, mas ele vai falar para aquele reino que Deus acabará usando para ser o seu instrumento de disciplina para Israel, o reino da Assíria. Tem que tomar cuidado porque tem Síria com S também envolvida na história, né? Capital Damasco, mas nós não estamos falando da Síria, cuja capital é Damasco, e sim da Assíria, cuja capital é Nínive, e é para lá que Jonas vai ser mandado. Ele não quer ir muito, porque ele sabe que aquele pessoal é bem cruel, e aquele pessoal vai ser um instrumento do juízo de Deus sobre o seu povo. Mas Deus vai colocar Jonas no seu devido lugar e vai mostrar a sua soberania sobre todas as nações nesta mensagem, cuja história geral nós já conhecemos bem. Por hoje é isso. Eu espero que essa compreensão te ajude a entender. Nada de religiosidade mecânica, nada de desafio ou de brincadeiras com Deus. Aquilo que plantamos vamos colher. Com Deus não se brinca, Ele é fogo consumidor. E esse mesmo Deus que puniu os nossos pecados na pessoa do seu Filho, continua santo, continua requerendo do seu povo, do seu genuíno povo, fidelidade. E é assim que nós devemos viver no santo temor do Senhor. Então é isso. Amanhã a gente se encontra aqui para continuar, se Deus quiser. Bom estudo para você e até lá.